Olá a todos, sejam bem-vindos às nossas quintas de séries, um espaço do canal Teoterapia. É uma bênção ter todos vocês conosco, cada quinta, estudando coisas bem interessantes que estão na Palavra do Senhor. Estamos finalizando hoje a série Anônimos da Fé. E estamos estudando o tema 4, parte 3. Mas antes, vamos pedir a Deus que nos guie neste tempo e vamos orar para que Ele nos acompanhe neste estudo. Oremos ao Senhor. Amado Deus do céu, Pai eterno e soberano, eu te agradeço, amado Senhor, por este tempo em que podemos entrar na Tua presença, pedir Tua bênção, Teu favor, pedir Tua presença e principalmente a guia do Teu Santo Espírito. Amado Senhor, eu peço para que Tu nos acompanhes, para que Tu nos guardes, para que Tu ilumines nossa mente, nosso coração, todos os nossos sentidos espirituais, para que possamos compreender tudo que na Tua Palavra podemos encontrar. Guia-nos, bendito Deus, com a presença do Teu Santo Espírito e abençoa este tempo para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Que bom estar com vocês mais uma vez e estamos finalizando a série Anônimos da Fé. E hoje vamos ver a parte 3 do tema 4, né? Estamos no tema 4, mas esta é a terceira parte desse tema, corajosas. Hoje vamos tocar umas mulheres bem especiais. Não vamos falar de uma mulher corajosa, vamos falar de muitas mulheres corajosas. Gostaria de falar de muitas mais que estão na palavra, mas hoje somente vamos ver 3 delas. E elas são bem diferentes porque as condições delas são bem distintas a todas aquelas que nós estudamos anteriormente, de todos os outros personagens, porém elas demonstraram uma grande fé. Então, vamos hoje ver o exemplo das viúvas. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de ler em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 ao 18. Busque na sua Bíblia, pegue um caderno, faça as anotações que vamos estudar a palavra do Senhor. Mas antes vamos ler só Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 ao 18, porque ali vamos encontrar o que Deus diz em relação a este grupo de mulheres que são as viúvas. Deuteronômio 10, capítulo 10, versículos 17 e 18. E diz a palavra do Senhor: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Que linda promessa do Senhor, não só para o órfão, também para a viúva e os estrangeiros. É bom. É uma linda promessa do Senhor que Ele deixou ali para o seu povo, em especial com este grupo de mulheres que são as viúvas. E é bem interessante porque a viuvez, né, é um tema social e é muito abordado na Bíblia. Isso porque nos tempos bíblicos a viuvez, principalmente no caso das mulheres, era bem complicado. Fazia com que a condição social delas e a condição econômica sofresse drasticamente pelo contexto social da época. E a maioria das viúvas daquela época eram pobres, por isso que a condição delas era bem diferente. Por isso Deus deixou na palavra, não somente nessa promessa, tem muitas nas escrituras, onde Ele faz um pedido especial, de um cuidado especial com as viúvas e os órfãos. Por isso que uma das instruções da palavra do Senhor, também lá em Tiago, também está tudo isso, né? De ajudar, de cuidar, de velar, de sempre estar ajudando, cuidando, dando uma atenção especial a este grupo de mulheres. Na sociedade patriarcal israelita, a condição da viúva era assim, era de risco, era um risco social para a mulher.
porque ela ficava vulnerável, tanto econômica como socialmente. Em Êxodo 22, versículo 21 ao 24, a viúva é classificada juntamente com o órfão e o estrangeiro. Nós também, ele é muito parecido com a outra passagem que nós estivemos lendo de Deuteronômio. Mas podemos busque ali na sua Bíblia, Êxodo capítulo 22. Eu já estou achando, você também pode ir buscando para que possamos ler juntos. Êxodo capítulo 22. E vamos ver também outra referência especial que o Senhor faz em relação à viúva. Pode ir buscando ali também você na palavra do Senhor. Êxodo capítulo 22, versículo 21 e ao 24. Então diz a palavra do Senhor assim: não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Não tratarás mal nenhuma viúva, nem órfão. Se de algum modo os tratares mal, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei ao fio da espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. É muito forte essa mensagem do Senhor em relação a isto. E fala 25: se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive perto de ti, não agirás com ele como credor, cobrando juros. E aí continua falando, né? Isso obviamente inclui também as viúvas. Então, o Senhor coloca tanto elas no mesmo lugar dos estrangeiros, porque de alguma forma ficavam assim frágeis, né? Elas são frágeis e vulneráveis. É a razão pela qual o Senhor coloca essa proteção na vida delas, porque essa cultura era um pouco mais patriarcal. E isso fazia com que o fato delas não terem um respaldo masculino parece como se ficassem desprotegidas. Nesse caso, Deus era o marido, o pai, o tudo da vida destas mulheres. E por isso ele também colocava certo cuidado pelas viúvas e os órfãos. Então estamos falando só um pouco dentro do contexto social da época. E mesmo assim, não significa que a perda do companheiro de vida não gera um grande impacto para aquele que está vivendo a perda. Então assim, nós vamos ver não somente desde o contexto da perda da mulher que fica só, e sim que essas mulheres, dentro de essa condição que elas estavam, de escassez, de um pouco de rejeição social, de discriminação social, de ter uma condição diferente, às vezes até olhando de forma, poderíamos dizer, discriminando um pouco a mulher pela condição de viuvez, hoje elas vão nos surpreender, porque Deus usou elas também para nos dar grandes exemplos de fé e marcar nosso coração de uma forma especial. Então hoje vamos ver algumas mulheres que se destacaram de forma especial e que Deus usou grandemente, mas usou a fé que elas tinham. A primeira que hoje vamos falar é a viúva de Serepta. A cidade de Serepta, ela ficava em Sidom, uma terra pagã ao norte de Israel. E Elias, que era o profeta, ele fugiu para lá porque ele estava sendo perseguido. Era uma época assim, bem complicada para o profeta. E então o rei de Israel, chamado Acabe, ele era muito ruim. Eu não sei se você lembra, no tema anterior nós falamos um pouco de Acabe com Josafá. Então aqui está uma das questões em relação a Acabe. Ele estava perseguindo todos os profetas de Deus e ele era muito ruim. E por causa do pecado de Acabe, o profeta Elias anunciou que não iria chover durante 3 anos. E assim foi. Não choveu na região e isso levantou uma grande fome. Elias ficou perto de um pequeno ribeiro por algum tempo e ele foi alimentado por corvos todos os dias. Mas a seca piorou
e obviamente o ribeiro secou. Então Deus mandou ele até Sarepta. E vamos ver em 1 de Reis, capítulo 17, pode ir buscando lá na sua Bíblia. 1 de Reis, capítulo 17, e vamos ver o versículo do 8 até o 16. Você pode continuar lendo, ele vai até o 24, mas vamos ver só essa primeira parte dela, do ato que ela teve, da sua fé, e como isso representou algo muito bom em relação a ela, a sua família e a todos nós também, porque hoje estamos sendo ministrados através desta mulher, que é a viúva de Sarepta. Aliás, ela seria também, ela não tem um nome, só conhecemos por ela, por isso ela é a nossa participante anônima corajosa da fé. Então, diz a Bíblia: veio-lhe palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saía para buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. É um grande desafio, é uma linda história. Uma mulher que nos desafia grandemente. Uma mulher que obedeceu não só à voz do profeta, ela obedeceu à voz de Deus. E é uma mostra de fé e de generosidade. Mesmo não tendo nada, ela deu tudo o que ela tinha em casa. Mesmo sendo pouco, lembre-se, como no início da nossa série, quando estudamos lá o menino generoso, que ele deu só o pouco que ele tinha, os pães e os peixes, ela também só tinha que um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O pouco sendo entregue com amor e com fé em Deus, nas mãos do Senhor, se multiplica. Não esqueça disso. Então, primeiro exemplo. Depois vamos ver as aplicações de formas gerais. Então, lembre-se, uma mulher de fé aceitou o desafio de acreditar, dar primeiro para o profeta, e então não acabou nem a farinha, nem o azeite. A nossa segunda corajosa anônima de hoje é a viúva e o azeite. E também tem a ver com azeite, porque tem a ver com comida. Lembre-se que são mulheres em condições bem diferentes, mas que elas conseguiram ver a mão do Senhor de uma forma especial e sobrenatural. Para este exemplo, nós vamos ir a 2 de Reis. 2 de Reis, capítulo 4. 2 de Reis, capítulo 4, você pode ir buscando lá na sua Bíblia, busca 2 de Reis, capítulo 4, tá? E vamos acompanhar este estudo juntos. Então, o milagre do azeite da viúva.
Vamos ler só a primeira parte, do versículo 1 até o 7. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu, aqui já é outro profeta: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Dize-me, o que tens em casa? Ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois, entra com os teus filhos e fecha a porta. Coloca o azeite em todas essas vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Então ela se foi, entrou em casa com os seus filhos e fechou a porta. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traze-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela foi contar ao homem de Deus. Ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Esse é um exemplo, tem a ver com comida, mas as condições são bem diferentes. Aqui a história é outra. Essa mulher casou com um homem que parece ser que não soube administrar muito bem os recursos que ele tinha. Quando ele morre, todas as dívidas que ele tinha deixou a viúva, e iam levar seus filhos como forma de pago. Então ela busca a ajuda do profeta. Mas neste caso, o servo de Deus levou esta mulher não somente a mudar a sua condição, sua vida de fé, né? Ele levou também ela a tomar uma ação. Ele levou a acreditar, mas também uma ação em relação a essa mesma fé. Ela se converteu numa empreendedora junto com a sua família, partindo da obediência a Deus e a sua palavra, porém agindo, envolvendo até os filhos, porque todos formam parte do lar, todos gerou como uma empresa familiar. Olha que interessante. Então foi este ato de fé, que começou como um ato de fé, gerou uma empresa. Deu a uma mulher não somente a forma de pagar aos que estava devendo, como também continuar se sustentando através do seu trabalho. Também é um lindo ensino que mais para frente vamos desenvolver todos eles, tá bom? E agora a nossa terceira mulher, muito especial também, é a viúva fiel. E aqui é Jesus quem sinaliza esta mulher como exemplo de bondade. E vamos ler o texto para poder entender um pouquinho a situação. Em Lucas 21, e somente 4 versículos, do 1 ao 4. Lucas 21, versículo 1 ao 4. Então fala a palavra do Senhor assim: Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre das ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. É incrível ver como mulheres de fé desafiam nossa fé, desafiam nosso coração, porque todas elas que tinham em comum a escassez, mas isso não limitou o fato de dar ou de acreditar na palavra do Senhor. E aqui Jesus estava observando. Isso é bem interessante. Isso significa que Deus nos observa em todo momento, principalmente quando estamos na igreja. Ai, que medo! Deus está observando sempre, porque muitos podemos ir à igreja por motivos diversos. Talvez para aparentar uma vida de piedade, ou talvez porque tem amigos bem legais, ou talvez porque se sente bem
mas o Senhor está observando o nosso coração, está observando nossa atitude, nossa postura, a forma como vamos e vemos a igreja, que não é um clube. Ela não é um clube para eu estar bem e me sentir bem. Não, é um lugar para honrar a Deus também. É um lugar para glorificar a Deus também. E assim, no grupo, no geral, quando estamos todos juntos, tudo misturado, parece tudo muito espiritual e parece tudo muito santo. Mas só é Deus quem conhece os corações. Assim como Jesus conheceu o coração desta mulher. E ele viu que ela deu o pouco que ela tinha, mas ela viu além dessas moedas. Ele viu o coração dela. Ele viu além das moedas. Ele não viu a oferta. Ele viu o coração dela. E assim, esse dia ele queria dar uma grande lição de fidelidade aos seus discípulos, usando uma mulher simples, uma viúva pobre. Pobre pela falta de recursos, porém rica de coração e de fé. Lembre-se sempre disto. Só Deus vê o nosso coração. Só Ele conhece as verdadeiras intenções, as atitudes, tudo que nós temos guardado. Deus nos conhece muito bem, não podemos mentir para Ele. Há muitas mais mulheres de exemplos extraordinários, hoje somente podemos ver estas 3. Mas assim, se você lembra de alguma, deixa nos comentários, deixa o seu aporte e admiração por alguma dessas mulheres anônimas da fé, coloque ali, que vai ser algo bem especial você nos aportar também com o seu estudo pessoal. Agora sim, vamos às aplicações pessoais ao estudo de hoje. O primeiro que nós podemos ver como referência nessas mulheres que podemos aplicar à nossa vida hoje é ouvir a voz de Deus. Podemos estar passando por qualquer situação. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, mas assim, o melhor que pode acontecer com um filho de Deus é aprender a ouvir a voz de Deus, distinguir a voz de Deus, poder entender o que Ele quer que façamos, conhecer a sua vontade e propósitos para a nossa vida é extremamente necessário. É extremamente necessário aprender a conhecer, a identificar a voz de Deus. Para isso podemos fazer as seguintes perguntas e considere as seguintes respostas também, para você mais ou menos dizer, para ouvir a voz de Deus, tá? Por exemplo, através de que forma podemos ouvir a voz de Deus? Essa poderia ser a nossa primeira pergunta. Através de que forma eu posso ouvir a voz de Deus? E nós poderíamos responder o seguinte: primeiro, Deus pode usar o que Ele quiser para falar, certo? Ele pode usar o que Ele quiser, Ele não está limitado nem impedido por nada. Porém, normalmente, podemos ouvir Ele através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através dos servos de Deus, seja um pastor, seja um ministro, evangelista, seja um líder, o meu líder pessoal, um irmão da fé. Deus pode usar essas vidas também. Deus também pode usar as circunstâncias para falar comigo. E Deus também pode usar os sonhos e as visões. Às vezes usa até os pecadores para falar para nós. Por isso eu falo, Deus pode usar o que Ele quiser. Lembre-se, Ele também falou uma vez através de uma jumenta. Então, Deus pode falar de muitas formas. Agora a segunda pergunta que você pode se fazer: o que é preciso para ouvir a voz de Deus? O que é preciso? O que é necessário? O que se necessita, né? Usando o mesmo conceito anterior, Deus é soberano de fazer da forma como Ele quiser. Lembre-se, Ele não é impedido por nada. Mas assim, no tempo que Ele quiser, usando a quem Ele quiser. Lembre-se, Ele usou até uma jumenta para falar. Mas nós poderíamos considerar, com base nesta pergunta, os seguintes pontos. Por exemplo, ter uma conversão genuína com Cristo. Isso seria algo inicial.
ter esse verdadeiro encontro com Cristo. Isso é importante para poder ouvir a voz de Deus claramente. O segundo que também temos que considerar é ter comunhão com o Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é aquele que Jesus Cristo deixou, e a palavra de Deus fala lá em João 16, eu acho que é 16, que o Espírito Santo vos anunciará tudo que está por vir. Ele vos conduzirá à verdade. Então, o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo. Outra coisa importante é conhecer bem a Deus. Nós precisamos conhecer seus atributos, seu jeito, quem é Deus, para que quando eu escute uma mensagem, quando eu escute algo parecido com Deus, se eu conheço bem a Deus, eu vou saber essa mensagem ali vem do Senhor com certeza, porque eu conheço Ele. Por isso, se você quer identificar quando alguém está falando alguma heresia, conheça bem a Deus, conheça bem a sua palavra, para que no momento que alguém fale alguma coisa que não esteja de acordo ao que você tem aprendido na Bíblia em relação a Deus, você já sabe que aquela mensagem não vem do Senhor. Outra coisa bem importante que nós temos que considerar neste ponto é ter a mente renovada. Uma mente livre, como Paulo falou, não se apeguem aos parâmetros do mundo. Renovem sua mente. Uma mente cheia de esquemas, cheia de ensinos humanos, cheia de conceitos, obviamente não vai conseguir receber os parâmetros de Deus ou aceitar os parâmetros de Deus. Por isso é importante manter nossa mente todo dia renovada. Outro ponto importante é ter disposição para ouvir a voz de Deus. Eu preciso querer ter a disposição para ouvir a Deus falar para mim. Então considere esses pontos bem importantes. Também considere tomar a decisão de ouvir uma só voz. Porque às vezes nós escutamos a voz de Deus, mas também então queremos ouvir a voz do amigo, do conhecido, a voz de outras fontes, de outros canais. Não. Se você quer ouvir a voz de Deus, decida escutar somente a voz de Deus. Outra questão importante para nós perguntarmos hoje em relação à voz de Deus é: como saber se o que Deus está falando, como saber que é Deus que está falando? Como é que você consegue saber é Deus que está falando ou é a minha voz? Eu acho que isso tem acontecido com muitos de nós, né? Então, bom, considerando o anterior e tendo clara as anteriores questões, podemos considerar algumas perguntas para responder esta questão. Por exemplo, o que eu ouvi, né? O primeiro que você tem que se perguntar, aquilo que eu escutei, se você pergunta, promove o fruto do Espírito Santo? Lembre-se os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. Estou esquecendo um. Fé, certo? Também está o domínio próprio. Também está a mansidão. Então, você pergunta: o que eu escutei está promovendo tudo isso? Ou está me levando para o lado contrário? Você poderia se perguntar isso. Outra pergunta que você pode se perguntar, se quer saber o que escutou vem de Deus, é a seguinte: o que eu estou escutando contraria o que está escrito na palavra de Deus? Né? Se ele fala de perdoar e o que você escutou guarda rancor, tipo, estou colocando um exemplo aleatório, né? Mas você tem que se perguntar isso. Por isso eu falei que o anterior era conheça bem a Deus e conheça bem a palavra, para que quando você escute algo, você se pergunte: isso que eu escutei contraria o que está escrito na palavra de Deus? Outra pergunta que você pode fazer para ter claro que é a voz de Deus: o que eu escutei atenta contra os atributos de Deus? Conheça Deus, por isso eu falei, os atributos do Senhor, sua santidade, sua justiça,
sua eternidade, sua fidelidade, Deus é amor, é misericórdia. Então, todos esses que você escutou contrariam os atributos de Deus? É outra pergunta muito interessante para você se fazer, se quer saber se o que está escutando vem de Deus. Outra pergunta importante: favorece somente a mim? Porque Deus, lembre-se, Deus é um Deus bem equilibrado. Então ele não vai tirar todo mundo, acabar com todo mundo só para deixar você sozinho. Isso somente ele fez lá quando o pecado chegou ao máximo nível, que estudamos nos temas anteriores em relação ao dilúvio. Mas agora ele não vai matar a meia humanidade só porque ele falou que era assim. Então o que eu me refiro com este ponto é não seguir questões egoístas, tá? Querendo ouvir, eu escutei isso, mas somente favorecer você, o resto não. E Deus não é um Deus egoísta, por isso eu falo, se não contraria nada dos seus atributos, então estamos bem, né? Também o que eu escutei é equilibrado com tudo. Sim, por exemplo, seus pais falam uma coisa, Deus fala outra, você pensa outra, o seu pastor pensa outra, então ali algo está errado. Deus é um Deus que vai colocando ordem em todas as coisas. Isso é muito importante considerar. O segundo ponto que nós podemos aplicar nesta questão das mulheres, que foi muito visível nelas, porque elas escutaram a voz de Deus. Esse foi um dos exemplos bem claros que a gente viu nelas. Elas ouviram a voz de Deus, identificaram a voz de Deus através do profeta. O segundo seria obedecer à voz de Deus, porque não faz sentido ouvir a voz de Deus se eu não tenho interesse em obedecer à voz do Senhor. O Filho de Deus precisa colocar diligência, tanto no querer ouvir, como também querer fazer a vontade de Deus. É isto que devemos, assim, que se vê como característica principal destas mulheres. Elas ouviram, mas também obedeceram. Foi uma característica bem importante nessas mulheres corajosas de fé. Elas obedeceram, mesmo que parecia absurdo e até incompreensível o que elas estavam escutando, por exemplo, como no caso de Elias com a viúva de Sarepta, né? Mesmo sendo ousado e até desafiante, como no caso de Eliseu com a viúva e o azeite, ou mesmo sendo simples e discreto, como a viúva pobre no caso que Jesus observou no templo. A obediência a Deus traz bênção para nossas vidas, não esqueça disso. A pergunta que podemos nos fazer hoje é a seguinte: o que tanto obedeço à voz de Deus? O que tanto faço do que Deus diz que é para fazer? Eu faço só a metade? Eu faço só o que me convém? Eu faço só o que eu acho que é bom? O outro eu deixo para lá? Ou eu sou das pessoas que buscam as desculpas para isto? Não, é que, olha só, não, é que também, veja só, não dá. Na hora da obediência, é obediência, não há desculpas, não se obedece pela metade, se obedece completo. Nisso é que vem a bênção. E todas essas mulheres, elas poderiam ter apresentado justificativas muito boas, olha só, muito boas para não obedecer a Deus. Por exemplo, a viúva de Sarepta, né? Ela tinha um filho, era uma época de escassez. E na cabeça de quem entra primeiro dar para o servo? Imagine chegar alguém fazer essa proposição, né? Essa proposta, perdão. Que tipo de pessoa faz uma proposta tão injusta? Né? Primeiro ele, não faça primeiro para mim. Opa, tem uma criança. A lógica seria: vamos dar para a criança, não é? Aí estava o desafio. A viúva e o azeite. Ela poderia dizer: eu não conheço as pessoas, né? Mas que vergonha, talvez ninguém me ajude. Ela poderia dizer: eu não tenho intimidade para tanto chegar para pedir vasilhas aos vizinhos. Imagina que vergonha incomodar os outros. Ou eu não sou capaz de pedir, porque não é meu estilo de vida. Eu não vou pedir. Não, me desculpa, mas eu não vou até lá, né? Então, ela poderia ter essa desculpa, mas ela obedeceu. Ela foi seguindo a direção de Deus. E a viúva pobre, ela poderia pensar assim, né?
Ah, como é que eu vou dar o dízimo ou uma oferta se eu não tenho nem para comer, né? Ou quando eu tenho, eu dou. Ou agora não alcança. Ou por hoje não dá. Eu tenho outras prioridades. Ela poderia dizer isso. Mas ela também, ela obedeceu. Porque no final, Deus vê o coração. E isso é assim, ela poderia até dizer também, ah, isso são só moedinha, né? Ah, pouquinho, não faz mal. Mas Deus vê o coração. Então ela sabia que Deus não ia se interessar pelo pouco, é sim pela atitude de dar. Essas mulheres não pensaram, essa foi a chave. Elas ouviram e obedeceram a Deus. Isso foi o que elas fizeram. Elas não ficaram avaliando, calculando e vou ver, ai, mas não, nossa, mas que coisa. Não, elas ouviram, elas obedeceram. E a terceira aplicação que também podemos encontrar nessas três histórias é confiar e esperar. Para isto, vamos considerar também alguns aspectos assim básicos que hoje podemos entender em relação a isto do confiar e esperar. Por exemplo, muitas vezes a resposta de Deus é espere. Essa ninguém gosta, né? Outras vezes a resposta de Deus é sim. Ah, essa que todos amamos. Mas outras vezes a resposta de Deus pode ser um não. Essa sim, ninguém aceita. Para todas estas respostas, devemos estar preparados para aceitar a vontade de Deus e realmente entender que ela é boa, agradável e perfeita mesmo assim. Que seus planos são melhores que os meus planos. Que seu tempo é melhor que o meu tempo. E quando há conhecimento de quem é Deus, pois eu estava falando, conheça Deus. Isso é importante para ouvir a sua voz, para obedecer, porque você vai saber que é bom esperar, que é bom aguardar, que é bom descansar. Quando você tem conhecimento de quem é Deus, temos paz e descanso, porque confiamos, porque sabemos quem Ele é. E isso foi algo muito evidente nestas mulheres que esperam a resposta de Deus. Elas aguardaram a resposta de Deus. Algumas delas foi imediata, né? Como no caso da viúva de Sarepta. Já talvez no outro caso foi um processo. Ela teve que ir buscar as vasilhas, fazer toda essa programação, vender, com certeza vendeu tudo e alcançou para ela. Foi um processo. Mas assim, mesmo assim, elas viram a Deus agir na sua vida. Essas mulheres de Deus foram muito especiais para nós, até para os próprios profetas, para os discípulos que estavam observando junto com Jesus. Essas mulheres Deus usou de uma forma surpreendente para quebrar até os esquemas da sociedade. Olha que interessante, para que possamos entender que quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele honra, Ele ajuda. Você, mulher, que luta ação, que tem que levantar uma família, que o seu trabalho é o sustento da sua casa, que não conta talvez com um apoio de um companheiro, de um marido, de um pai, seja porque morreu ou se separaram ou qualquer outro motivo. Eu quero lhe dizer hoje, você não está só. Deus batalha com você. Ele vai honrar sua fé, Ele vai honrar sua integridade, Ele vai honrar seu esforço, sua fidelidade. Somente escute a voz de Deus, obedeça, confie, espere, descanse. Hoje só estudamos essas três viúvas, mas há muitas na palavra que foram de grande desafio para nós. Por esse motivo, você a deixar nos comentários qual dessas corajosas anônimas
motivaram seu coração e aportaram grandemente à sua vida de fé. E assim vamos finalizar hoje o nosso tema 4 com esta parte 3, né? Com essas mulheres. E eu espero assim, a próxima semana vamos continuar mais outro estudo dessas mulheres maravilhosas, mas a condição não determina nada em nossas vidas, porque é Deus quem abençoa, é Deus quem transforma, é Deus quem faz milagre. Por isso o Filho de Deus tem que ter esse coração aberto para ouvir, para obedecer, para esperar, para aguardar. Quando você acredita e confia no Senhor, Ele vai lhe surpreender grandemente. E se você está passando por esse momento de perda, lembre-se, Deus tem uma promessa especial para a sua vida. Você é mulher que é viúva, Deus tem uma promessa linda para a sua vida, para você. Deus não vai deixar você sozinha, nem os seus filhos. Deus é quem cuida do seu coração e da sua vida. Ele prometeu guardar e proteger tanto a viúva, o órfão e o estrangeiro. É claro que hoje, nessa sociedade, essas condições são bem diferentes, né? Nós já temos visto como a condição da mulher mudou nesses tempos. E possivelmente você não tenha problemas financeiros, possivelmente você não tenha problemas, talvez, de sustentar uma casa, porque você é uma profissional, mas existe um vazio no coração daquele que perde um ser querido, também para o viúvo, né? Daquele que perde o seu companheiro de vida, daquele que perde aquela pessoa que escolheu para compartilhar com ele o tempo inteiro. E não foi por causa da separação, foi pela perda física. Deus conhece e Deus é o único que pode sustentar, que pode encher esse vazio, esse espaço, esse lugar. Escute a voz do Senhor, lhe dizendo que Ele está com você, que Ele pode levantar a sua vida novamente, levantar de novo o seu coração, sua fé e tudo que talvez nesse momento você acha que poderia ter perdido. Então, confie, descanse, aguarde no Senhor. Todas as mulheres que estão sós, de um jeito ou do outro, o Senhor quem está com vocês, Ele é o seu companheiro, Ele é quem guarda nossos corações e que nos ajuda em todo momento. Mas não esqueça, nada do que você entregue nas mãos do Senhor, mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples, nada fica sem honra quando é entregue com amor, quando é entregue com fé, quando é entregue com esperança e principalmente obedecendo o que o Senhor falou. Então Deus vai honrar, sempre vai honrar a obediência primeiramente a Ele e a sua palavra. Então vamos orar e vamos entregar esse tempo ao nosso Deus eterno. Amado Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo especial em que podemos entrar diante de Ti. Todo o tempo, Senhor, em que podemos invocar o Teu nome, entrar na Tua presença, Senhor, são coisas que marcam nosso coração de uma forma assim surpreendente, porque são tempos, Senhor, em que podemos desfrutar da Tua presença. Amado Senhor, hoje, através de exemplos de mulheres, Pai do céu, simples, nos surpreende a fé, nos surpreende a atitude, como elas, Senhor, acreditaram imediatamente. Deus, nós queremos também ser assim, acreditar, sem ter o medo, sem ter a dúvida, sem ter todas essas perguntas, Senhor, que muitas vezes começam a ficar na nossa cabeça e nos limitam a essa obediência, Senhor, completa diante de Ti.
Nos ajuda, nos ensina, nos capacita, Senhor, através do Teu Santo Espírito, porque a cada dia mais, Senhor, nós queremos Te conhecer, nós queremos compreender Tua Palavra, nós queremos a cada dia, Senhor, confiar mais em Ti, esperar mais em Ti, Senhor. Hoje Te entregamos a nossa condição de vida. Eu não sei como é a sua condição neste momento, eu não sei pelo que você está passando, mas eu peço, entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Acredite e fale: Deus, aqui está a minha vida, assim está o meu coração hoje, assim estou eu hoje. O único que pode, Senhor, mudar a minha condição, me dar uma luz, me dar uma resposta, me dá, Senhor, tudo que eu preciso fazer, as instruções, és Tu, bendito Pai. Por isso, Senhor, eu te peço, fala comigo. Peço para o Senhor, diga assim: fala comigo, Deus. Abre os meus ouvidos para ouvir a Tua voz. Assim como Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Senhor, eu quero escutar, identificar a Tua voz. Mas hoje, Senhor, eu decido não ouvir mais ninguém. Não ouvir, Senhor, a voz do mundo ou a voz, Senhor, das coisas externas. Eu quero escutar a Tua voz, Senhor. E que a Tua voz traga paz ao nosso coração. Porque a Tua voz, Senhor, é descanso, é vida, é esperança. E assim como eu também quero ouvir, eu quero obedecer. Eu quero, Senhor, obedecer sem temor. Mesmo, Senhor, se é um processo, mesmo, Pai, se eu tenho que tomar algumas atitudes, Pai, eu não quero ter medo, bendito Deus. Eu quero obedecer com a confiança em que o Teu tempo, o Teu jeito, da Tua forma é melhor, bendito Deus. Obrigado, Senhor, por este lindo estudo de todos estes homens e mulheres, que mesmo que elas não têm nome, ou que eles não têm nome, Senhor, temos aprendido tanto daquele menino, Senhor, que entregou seus pães e os peixes. Temos aprendido, Senhor, daquele servo fiel, daquelas mulheres, Senhor, que acreditaram quando a mulher de Noé, Senhor, as noras, e daquele homem, esse servo fiel, Senhor, que acompanhou Abraão também nesses últimos dias. Bendito Pai, e essas mulheres, Senhor, que estamos estudando, Deus, nesses 3 últimos partes desse tema, Senhor, essas corajosas, Senhor, da fé. Obrigado, Deus do céu, por todos esses exemplos de vida, Pai, mesmo que não conhecemos seus nomes, eles marcaram também os nossos corações com um grande exemplo de fé, de obediência à Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por este tempo. Continua abençoando nossas vidas e Te agradecemos, Senhor, por toda essa obra completa que Tu estás fazendo em nossos corações, Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, é uma linda oportunidade sempre que temos de estudar a Palavra de Deus através deste canal, o seu canal Teoterapia, e estas quintas de série. Hoje finalizamos então a série Anônimos da Fé. Vamos começar uma nova série, convido você para não perder ela. Na próxima quintas de série, 20 horas, aguardo vocês para mais um estudo de séries especiais que tenho certeza Deus vai falar seus corações. Compartilhe este vídeo se foi de interesse para a sua vida. Um grande abraço para todos, Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Tchau, tchau.